Oi, gente, muito boa noite. Eu sou o Felipe Andrade e hoje eu vou contar para vocês mais uma história assombrada. Uma história onde quem me mandou foi o Edgar e ele passou por alguns momentos complicados e quem conseguiu salvar ele, tirar ele dessa complicação foi uma entidade chamada Maria Quitéria. E eu vou contar a história para vocês. Mas antes de eu começar a contar a história para vocês, queria pedir para vocês deixarem o like, se inscrever no meu canal e deixarem nos comentários. Tragam mais histórias para mim contar. Histórias de espíritos, histórias de assombração, as histórias que vocês acharem melhor. Eu vou contar aqui para vocês, no Histórias que o Povo Conta. Vamos lá começar? Então, essa história, quem me mandou foi o Edgar, e ela se passou em abril de 99. Ele mandou assim para mim, o nome da história é Mistério das Bicicletas e a Proteção de Maria Quitéria. Ele colocou lá: Felipe, tudo bem? Meu nome é Edgar, eu tenho 41 anos e vou contar uma história que aconteceu quando eu tinha 16. Na época, eu morava com a minha avó, que me criou, e quem eu chamava carinhosamente de mãe. Porém, eu precisei trabalhar e fui passar um tempo na casa da minha mãe biológica. A dinâmica daquela casa era complexa. Minha mãe estava em seu terceiro casamento, o segundo matrimônio. Do seu segundo matrimônio, que ela já tinha um filho, meu irmão, do atual marido ela tinha 2 meninas. Então eram 4 irmãos. Para ajudar nas despesas, eu trabalhava entregando galões de água de bicicleta. E no quintal ficavam 3 bicicletas. A do meu irmão, a minha do uso pessoal e uma nova que minha mãe comprou exclusivamente para as entregas de água. O que eu não sabia era que o antigo dono daquele lugar, o pai do meu padrasto, havia falecido ali dentro. Ele era mecânico e morreu devido a graves complicações de saúde causadas pelo alcoolismo. Logo após se casar, minha mãe fez grandes reformas na estrutura da casa, derrubando as paredes e invertendo posições dos cômodos. Na espiritualidade dizem que reformas drásticas agitam as energias antigas. Isso é verdade, eu já vi vários relatos sobre isso. Não demorou muito para que as coisas estranhas começassem a acontecer. Passamos a ver vultos escuros correndo pelos corredores e uma sensação de peso tomou conta do ambiente. Minha avó era umbandista e ela recebia suas entidades com muito respeito. Eu já tinha um bom conhecimento sobre o mundo espiritual por causa dela, mas nunca imaginei que uma dessas falanges viria na Terra para me salvar de um grande perigo. Eu já vi bastante relatos de pessoas, de entidade, que acabam vindo para poder salvar a pessoa de um perigo assim. Vamos ver o que vai acontecer? Essa protetora era a pombagira Maria Quitéria. Tudo começou a se intensificar nas ferramentas do meu trabalho, no caso as bicicletas, né? Elas quebravam sem motivo aparente, todos os dias. Cabos de aço partiam, pneus murchavam inexplicavelmente. Os freios travavam. Até que uma tarde eu olhei pela janela do quintal e vi nitidamente um vulto de um homem com as mãos sujas de graxa mexendo nas correntes da bicicleta. Pisquei o olho assustado e ele sumiu como num passe de mágica. O espírito do mecânico ainda achava que aquele quintal era a sua oficina. Com certeza. Poucas horas depois, me arrumei para sair para fazer uma entrega urgente. Ao subir na bicicleta nova, a corrente estourou e se desfez no chão. Caraca! Era impossível aquilo acontecer com uma bicicleta tão nova. Tinha saído da loja há pouco tempo. Senti um arrepio gelado na espinha. Foi quando olhei para o horizonte. No portão eu vi minha avó vindo numa ruazinha sem saída que tinha vindo do ponto do ônibus, e ela vinha caminhando em direção à casa. Aliviado, eu corri ao encontro dela.
Aí eu gritei, mãe! Mas ela parou quando eu cheguei perto dela e me olhou fixamente com uma voz firme e disse, boa noite. Aí eu entendi que não era a minha mãe, minha avó. Olhei para o céu e o céu ainda estava claro. Mas para as entidades, um boa noite é sempre um boa noite. E eu respondi, boa noite, mesmo o sol brilhando forte. Naquele instante eu percebi que era minha avó, mas quem estava ali não era ela. Era Maria Quitéria. Ela havia incorporado na casa da minha avó, que ficava muitos quilômetros longe dali, e caminhado até ali, talvez tenha pego alguma condução. Depois eu fiquei sabendo que foi assim que ela veio. Com um sorriso acolhedor e seguro, ela caminhou até o quintal, olhou para o espaço onde estavam as bicicletas, soltou uma gargalhada contida que ecoou, que o eco quebrou toda a energia pesada que tinha no ambiente. Ela riscou no chão e pediu um giz, riscou o chão, bateu com as mãos e ordenando que o espírito do mecânico seguisse o seu caminho de luz, desfazendo a obsessão e o apego que ele tinha naquela casa. Antes de desincorporar, ela falou algumas coisas também, acho que alguma reza, e pediu também pipoca para fazer e jogar no quintal. Disse que precisava daquilo. Depois de feito todo o trabalho, ela fez um trabalho com alguns outros objetos. Antes de desincorporar, ela olhou para mim, tocou no meu ombro e disse, o perigo passou, meu rapaz. Sua bicicleta agora para você trabalhar está protegida. Caminhe sem medo. E aí ela olhou novamente para o horizonte e o corpo da minha avó cambaleou um pouco e ela voltou em si, sem se lembrar direito como havia chegado ali. A partir daquele dia, os vultos sumiram completamente, as bicicletas nunca mais deram defeitos e eu consegui trabalhar em paz. Aquela foi a maior prova de que não importa o tamanho do perigo, a verdadeira proteção nunca nos abandona. E é isso. Eu achei um relato, na verdade, muito inspirador. Isso acontece muito no mundo espiritual. Entidades ou avisar, ou vir nos salvar de alguma situação que possa vir a acontecer. Então, é muito importante esse tipo de relato. Traz um pouco de esperança para a gente que acredita. E se você também acredita e tem alguma história para contar, manda para mim, histórias contadas do povo, @gmail.com, tá certo? Hoje esse é o único relato que eu tenho para contar, que mandaram para mim, mas amanhã eu vou contar mais uma história, tá certo? Então, meu TikTok também, histórias contadas do povo, Instagram, manda sua história, deixa aí nos comentários o que você achou desse relato. E é isso, um grande beijo, fiquem com Deus.